da CDL. Empresário, nosso querido Juscelino Brito, que é um empresário do grupo de farmácias Brito, mas o médico Juscelino, a gente já é conhecido e reconhecido aqui em Feira de Santana pela sua dedicação ao ramo farmacêutico, pelo seu espírito empreendedor, e agora Juscelino vai distribuir um pouco dessa sua experiência com seus colegas empresários. Bom dia, Juscelino. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, bom dia, Miro, e bom dia, Bárbara, e bom dia a todos os ouvintes. Pois é, estamos aqui para bater um papo, né? Para mais essa missão que foi me dada, mas com muito orgulho foi aceita, e eu tenho certeza que é um aprendizado dos dois lados. Eu aprendo e eu também passo a minha experiência. Eu acho que isso que é bacana. Uma coisa você está de um lado, outra coisa você está do outro. E agora você está no meio. Pois não é? E agora você agora passa a ser uma espécie de um magistrado da área. Não é? E como é que é essa missão hoje, Juscelino? Edilson, veja, na época, Luiz Mercedes, que fez um excelente trabalho ao longo desses anos na CDL, ele vem me chamando, e eu tenho alguns anos aí acompanhando o processo da CDL, né? A gente entende que a união, ela é mais do que nunca importante, e o CDL, ele tem essa força, ele tem esse projeto de unir os empresários, e cada vez mais a gente precisa entender que caminhar sozinho é muito mais difícil, né? A CDL, ela tem todo um projeto, tem todo um trabalho que aí eu posso destrinchar ao longo da entrevista, do que é feito para justamente ter essa união, ter essa força com os empresários, e isso gerar todo um resultado. E aí eu digo que a missão que me foi dada é justamente essa, de dar continuidade a um excelente trabalho, né, que foi feito pela gestão anterior de Luiz, e a gente logicamente projetar algumas ideias, alguns trabalhos que a gente entende que precisa ser feito ao longo desses anos. Eu vejo de grande relevância entender a entidade CDL crescendo dentro das empresas, as empresas participando desse projeto como algo que é de extrema importância. Várias ações que são feitas dentro da CDL, e que isso ele tem um efeito muito positivo para os empresários, né? E aí, assim, eu posso te falar várias ações, e que a gente depende muito do empresário entender isso, né? A CDL, ela é uma instituição que já tem mais de 50 anos. Então, esse processo de nova presidência tem justamente esse fator de trazer renovações, de trazer ideias enquanto ao que eu aplico na minha vida empresarial, e logicamente com toda a equipe melhorar, fazer um trabalho para que isso tenha uma relevância dentro da área empresarial. Juscelino, a CDL, por exemplo, tem feito essas campanhas, as campanhas de Natal, campanhas juninas, campanhas periódicas de fomentação de vendas. Evidentemente que quanto mais você tem adeptos a essa campanha, mais ela torna o fortalecimento do comércio. Mas a gente percebe que ainda não existe uma adesão 100% desse tipo de campanha. Qual é a chave para fechar esse ciclo? Pois veja, Feira de Santana é um polo comercial que todos nós conhecemos o potencial, né? O Luiz fala que Feira de Santana é o maior polo comercial do Brasil, e de fato aqui se vende de tudo, aqui tem tudo. Feira de Santana, ela tem essa referência, né? Acho que você tem a história mais do que ninguém, que nasceu de uma feira, né? E a gente tem essa característica. A campanha que é feita ao longo desses anos, ela justamente fomenta isso, né? Trazer essas cidades circunvizinhas, se alimentar desse comércio daqui, e logicamente ter vantagens ao eu entender que eu estou comprando na minha empresa, né? A pessoa compra na empresa A, mas ela ainda tem a chance de ganhar um carro, ela tem uma chance de ganhar uma moto, como de fato agora nós sorteamos vários carros e várias motos. Isso tem uma força, isso tem uma relevância, que eu te digo, se você fizer uma pesquisa
aí em várias cidades, mas são várias, inclusive capitais, eles não têm um trabalho igual o nosso de Feira de Santana, igual um trabalho desse de Feira de Santana. Eu recentemente fiz o sorteio do Natal premiado, e aí eu ligando, né, ao vivo lá para a menina deu cada grito e chorava, desesperadamente. Ela ganhou um carro e a felicidade que ela ficou, gravei um vídeo com ela dizendo a importância daquele dinheiro, daquele carro que ia se transformar em um dinheiro e que ela ia resolver muitas coisas da vida dela. Então, isso tem uma relevância muito grande. Aí quando você me pergunta, a adesão, eu acho que é justamente isso. Nós temos empresários que ele entende a importância, porque se eu tenho um produto A, que eu ofereço com preço bacana, se eu tenho um produto A, que eu tenho um atendimento dentro da minha instituição, da minha empresa, mas se eu tenho um produto diferenciado, que é justamente esse, eu tenho uma premiação que a pessoa pode ganhar, isso tem muita importância. Eu vejo que os empresários, muitos, né, eles precisam justamente acordar para isso, né? A própria CDL também precisa provocar, e o nosso propósito é justamente mudar algumas dinâmicas que aí estão, e aí logicamente está próximo. Eu digo a você que eu sou uma pessoa muito de ouvir e de executar, e a minha ideia é justamente essa, está procurando os empresários. A gente está com várias ideias, né? Eu cheguei agora, na verdade, eu ainda tomei posse, mas ainda não foi feita a posse, mas assim, nós estamos esse tempo todo estudando, entendendo também, porque eu nunca tive lá dentro, entendendo quais são as dinâmicas que podem ser feitas, mas eu te digo que nós estamos com muitas ideias bacanas, né? A gente vem conversando ao longo do tempo, nós estamos aí com nossa diretoria, uma diretoria extremamente preparada, nova e com ideias bacanas. Aí eu te digo, a ideia nossa é justamente isso, fomentar, melhorar e criar esse conceito. Feira de Santana é o melhor e o maior comércio do Brasil. Quando você falou aí das cidades próximas, Feira de Santana tem a região metropolitana, que eu acho até uma região muito pequena, porque Feira de Santana tem, da sua região metropolitana, Feira de Santana tem São Gonçalo, acho que é Conceição da Feira, não é? Isso. Conceição da Feira, Amélia Rodrigues, Berimbau, 4, isso. Tem uma outra, não sei se Coração de Maria, não, acho que são essas 4, deixa me ver se eu me lembro bem. Feira de Santana, São Gonçalo, Conceição da Feira, Conceição de Jacuípe e Amélia Rodrigues, não é? São essas 4, né? Eu acho que Coração de Maria não está. Coração de Maria está integrado na região metropolitana. Vamos pesquisar. Eu acho que não. Procurei, por gentileza, região metropolitana de Feira. Aí eu pergunto, a CDL não teria esse interesse de fazer um projeto para envolver essa região metropolitana dentro desses projetos, por exemplo, Natal, São João, etc. Incorporar a CDL de Feira de Santana? Sim, isso é um projeto, isso já foi feito em tempos anteriores, já foi procurado algumas cidades na época, mas a gente entende que Tanquinho, desculpe, a que faltou colocar foi Tanquinho, viu, Paulo? Então tá fechado aqui, ó. Feira de Santana, não é? São Gonçalo, Conceição da Feira, Berimbau, Amélia Rodrigues e Tanquinho. São 6 municípios. Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, isso. Além da própria Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho. Isso. 6 incluindo Feira. 6 incluindo Feira. Então, Coração de Maria não. Realmente ela não está. É interessante, Coração de Maria faz fronteira com Feira de Santana, aqui de juntinho. O curioso disso é que a criação da região metropolitana é um projeto antigo, na época pelo atual prefeito, Colbert Martins, né, como deputado, e a ideia inicial, a proposta era de englobar 15 municípios baianos. Sim. Mas após, né, as discussões e tudo mais, a sanção da lei engloba 6 municípios, incluindo Feira. É Feira mais 5, na verdade, né? A região metropolitana são 5 municípios, além de Feira de Santana. Então, pronto. Mas a ideia inicial era 15. Então, nós no início não, tem alguns anos que isso foi feito um trabalho, e a gente vai retomar essa conversação, acho que é importante, e essas cidades, elas justamente, elas fazem parte, né, desse comércio,
tão forte de Feira de Santana. Então, isso realmente, isso já vem lá dentro da nossa programação, ela está dentro da programação, em ter essa conversa. Eu lembro que eu já escutei isso, que já visitaram algumas cidades, né? E já se teve conversa, já criaram algumas ideias de polo, mas isso aí com certeza é um projeto que eu tenho certeza que vai sair, porque tem uma relevância muito grande essas cidades próximas à Feira de Santana. E que cada cidade tem seu comércio local, não é? Sim, claro. E você chega aqui em Berimbau, por exemplo, eu me surpreendi a última vez que eu tive em Berimbau, a força do comércio local, não é? Obviamente que isso fortalece a região como um todo. Mas voltando exclusivamente à CDL de Feira de Santana, hoje, quantas empresas estão hoje afiliadas à CDL, Juscelino? Hoje nós temos em torno de 1.200 empresas afiliadas, né? Nós temos em torno de 1.200 que estão participando, né? Ou seja, todos os meses pagando, seguindo estando associadas. E a gente entende que olha o volume e olha o tamanho de Feira de Santana, né? Olha quantas empresas tem Feira de Santana. A gente está falando aí em pelo menos 10%, né, de participação. Então, assim, é um trabalho muito grande que precisa ser feito, mas eu digo que o empresário também precisa fazer essa reflexão, né? Entender, né, qual a necessidade que ele tem, o que é que ele precisa para estar lá, porque uma conversa muito prática que a gente escuta aí, a gente está nessa área, né, nesse segmento, quando a gente visita alguém, a primeira pergunta é: o que é que eu ganho com isso? Né? O que é que eu ganho com isso? Então, essa pergunta é uma pergunta que essa pessoa precisa ser feita o inverso. O que é que eu posso levar? O que é que eu posso contribuir com isso? Porque essas duas palavras muito fortes, elas se encontram justamente dentro de um pensamento de entidade, junto de um pensamento de trabalhar unidos, né? Eu sempre falei que a força de um trabalho desse da CDL, ela se mostra quando de fato nós estamos unidos, né? Eu vejo vários movimentos que foram feitos, vários trabalhos que foram feitos junto ao Estado, buscando melhorias. Agora mesmo na época da pandemia se trabalhou muito, né, solicitando vários tipos de tributos que poderiam ali estar sendo cobrado em um período tão difícil e que de repente se conseguiu adiar alguma coisa. Na prefeitura a mesma coisa, se bem que não se evoluiu muito, mas eu digo assim que essa entidade ela precisa estar cada vez mais forte, né? Ela precisa estar cada vez mais unida, porque de fato é o que vai mostrar a nossa força e o que a gente tem de fato para fazer. A gente está com um projeto agora justamente para falar muito sobre tecnologia, né? A gente está aí levantando dados, a gente está com um projeto para apresentar para os empresários. Mas eu digo, eu preciso acreditar, né? Eu preciso entender que aquilo funciona. Às vezes eu converso com alguns amigos empresários e eles falam: poxa, você, na sua empresa, você tem um trabalho que você tem sorte, né? Às vezes eu escuto muito isso. Você tem uma equipe que você consegue ter um atendimento diferenciado. E aí eles falam, uma vez um me falou isso: você dá sorte que você contrata as pessoas certas. Será que isso é sorte? É persistência? É um trabalho constante? É um treinamento constante? É fazer um trabalho que ele não precisa ser feito um trabalho hoje, amanhã eu fecho a porta, pronto, eu já fiz o meu treinamento. Não, é algo constante. E justamente o trabalho da CDL é um trabalho constante, é um trabalho que as pessoas precisam acreditar, mas está lá dentro, dar ideias, criar câmaras de conversação, criar grupos para que a gente consiga melhorar. Eu digo que a gente tem muito a fazer, mas é o que eu falo: o empresário ele precisa estar com a cabeça aberta para ele absorver isso. E a gente sabe que é difícil, né? A gente tem, durante a nossa vida, a gente tem muita coisa para resolver, e às vezes a gente tem aquele processo imediatista, que era o negócio para ontem, mas a gente precisa acreditar que uma CDL, ela consegue fazer muitos movimentos, né? Ontem, por exemplo, a gente estava na reunião com a visita do governador, e lá no restaurante ele estava almoçando, nós estávamos presentes,
e nós estávamos conversando sobre Feira de Santana. Olha, eu, enquanto instituição, estava conversando com o governador, inclusive marcamos uma reunião para Salvador, para falar de temas de Feira de Santana, né? E ele nos ouviu e falou, olha, marque uma data. Eu achei ele interessante. Pode botar uma data aí que nós vamos marcar lá para conversar de Salvador. E o que é que nós estávamos fazendo lá? Eu não estava brigando por minha empresa, eu estava brigando por Feira de Santana, para o crescimento de Feira de Santana, entendeu? Para a evolução de Feira de Santana. Então, isso que é bacana. Mas, assim, não, eu estava lá empresários de outros segmentos, né? Representando outros segmentos, mas ali poderia ter muito mais empresários brigando para que Feira de Santana consiga melhorar. E o governador falou, nós precisamos pensar em Feira de Santana a longo prazo, para várias melhorias, e a gente discutiu alguns temas, esses temas que já foram discutidos em tempo anterior, e se marcou essa visita. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Brigar pela nossa cidade, brigar pela nossa melhoria, porque tudo isso que a gente está brigando, ele vai culminar em algo interessante de grande importância. Nós estamos brigando para um crescimento, para um fortalecimento empresarial, um fortalecimento das empresas. E isso, de consequência, esse fortalecimento, ele gera emprego, ele gera uma dignidade de uma empresa que tinha um X funcionário e de repente ele dobrou de funcionário. Isso mostra justamente a força de uma instituição que tem mais de 50 anos e que está o tempo todo preocupado com isso. Mas, de fato, eu preciso acreditar. Eu lembro que se falava muito, eu vou dar um exemplo aqui, do rádio, né? E vocês têm um exemplo mais do que ninguém. O rádio vai se acabar, e ao contrário, o rádio se renova, o rádio fica cada vez mais forte, e eu acho interessante a força do rádio. E eu vou dar o exemplo da CDL. Eu fico encantado, porque eu sou um apaixonado por rádio. Eu escuto rádio, só não consigo escutar mais, porque eu infelizmente, tenho de estar sempre mudando. Mas se você pensar em uma pessoa apaixonada por rádio, sou eu. E essa semana você estava discutindo. Quando o Fernando está aqui, o negócio é tudo certinho, não sei o quê. Eu lembro que você falou alguma coisa assim. Comigo não, eu já faço do meu jeito. E aí a gente vê essa renovação. Eu vejo aí pessoas no rádio chegando agora, que se fosse pensar ao contrário, que rádio não existe mais, talvez aqui teria uma série de pessoas acima da idade e sem crédito, mas não, é um trabalho que está se renovando, a tecnologia que vocês trazem para aqui, né? A gente não está só aqui falando, a gente está sendo visto também, o rádio se transformou em uma TV, né, Fernando? Então, é justamente isso. Aí você agora. Oi, ó. Todo bonitão aí, tá? Então, é isso que me dá que eu tenho o prazer de estar na CDL, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer trabalhos muito de grande relevância, melhorar cada vez mais o nosso comércio, e assim, nós estamos com ideias muito legais, nós estamos com projetos muito legais, e eu tenho certeza que ao longo desse tempo, quando a gente começar a pegar todas essas informações, a gente vai fazer trabalho que o empresário, as empresas elas vão gostar, eles vão participar mais. Nós teremos agora, por exemplo, uma reunião no dia 30 de janeiro com toda a diretoria, e aí justamente a gente começa a discutir, começa a fazer uma série de trabalhos para a gente pensar aí ao longo desses 2 anos de mandato. Ô Juscelino, nós estamos vivendo um período de muita tecnologia e muita rapidez. Por exemplo, há 3 anos atrás, quando lançaram o Pix, rapaz, era aquela coisa assim, aquela estranheza total. Vai dar certo ou não, né? Não é? E eu particularmente achei isso, meu Deus do céu, o negócio desse Pix, isso era uma loucura. Quer dizer, hoje não corre mais papel moeda no comércio, não é? Raramente alguém chega com a nota em espécie para pagar alguma coisa. Eu que o diga, viu? Não é isso? Então eu pergunto, como a CDL, diríamos assim, está tratando esse assunto, porque você ainda tem aquele comerciante ainda resistente, não é? Essa mudança, quer dizer, ele vai mudar, mas ele não adapta essa mudança com uma certa rapidez que o mercado está exigindo. E hoje, lá fora, na Europa, um dia desses conversando com um amigo que foi para a China, ele disse, rapaz, na China nem mais cartão de crédito, agora está tudo aqui no display aqui do telefone celular. Essa peça agora é o dinheiro do mundo, é o telefone celular. Como que a CDL está se preparando para essa mudança que já está acontecendo? Fazendo uma alusão,
um vídeo, né, que rola nas redes sociais, ao qual uma pessoa foi pedir um dinheiro num semáforo desse. E aí o rapaz baixou o vidro e ele pediu um dinheiro e a pessoa falou: eu tô sem dinheiro aqui. Ele rapidamente pegou a máquina, pronto, vem aqui a máquina, pode passar o cartão ou então o Pix, né? Então, assim, essa mudança, ela deve existir e ela vai existir de uma forma muito rápida. A gente tem uma resistência. Eu vou dar um exemplo do que acontece. No Natal de Prêmios que nós temos, hoje nós usamos ainda o papel para preencher. E às vezes você chega em um supermercado e aí você recebe, sei lá, 20 cupons, você recebe 30 cupons, imagine preencher cupom por cupom. Você não tem mais tempo para isso, né? Isso é um exemplo que eu quero sintetizar para um todo. Você não tem mais tempo para isso. Você quer uma coisa rápida. Já uma outra campanha que nós temos, ele é feito automático. Você vai lá preencher o seu nome, nós temos um cadastro gigante. E aí você já tem um cadastro lá, colocou o número da nota, saiu aquilo ali, já impresso tudo bonitinho, vai para a urna. Então, essas são as mudanças que as pessoas precisam entender. Agora, existe um pensamento que eu não quero inovar, eu não aceito a mudança. E quando a gente quando a gente bate nessa tecla, ela fica muito mais difícil. Lá dentro da CDL tem um setor que ele trabalha muito nisso. Agora mesmo, esse ano nós estamos aí com vários eventos para ser feito lá no teatro da CDL, justamente trabalhando isso, trazendo tecnologia, mostrando o que é que tem de novo. E aí a gente está com um trabalho que vai ser feito agora para maio, que é justamente isso, uma mudança. A gente vai estar fazendo algumas mudanças e a gente vai adaptando, vai trabalhar esses empresários, a gente vai lá para a empresa dele, vai levar capacitação, vai trazer cá para a CDL e vai fazer esse trabalho para que ele entenda, tem a virada de chave. Mas a gente sabe que as resistências, elas existem, mas eu tenho certeza que quando ela chega, você se adapta. Imagine, o Pix. Não, eu não vou usar esse Pix não, que nada. Hoje todo mundo usa o Pix, né? Então, eu lembro que há um tempo atrás, quando se exigiu que tinha de ter todas as empresas tinham de ter impressora, tinha de estar tudo com o computador, tinha de ter um sistema que conversasse com o Cefaz. Isso foi na época uma revolução, porque tinha gente, por exemplo, de mercadinho que trabalhava ainda na calculadora. Mas houve uma exigência e as pessoas teve de se adaptar. Por quê? Porque senão ele ia ser multado e a multa seria, ele fecharia a empresa e não conseguiria abrir. E aí ele foi lá e se adaptou. Então, essas mudanças, elas vão existir. O que é que a gente precisa? É ter um trabalho de consciência, conscientizá-los, trabalhar cada dia mais esse pensamento, e isso vai acontecendo naturalmente. Eu vou te dar um exemplo do Sorte na Garagem. O Sorte na Garagem, ele vem justamente com uma linha de pensamento diferente, né? Ele usa justamente um sistema que é muito mais fácil de usar. Então, essas tecnologias, essas mudanças, eu tenho certeza disso, que eles vão existir, eles vão acontecer, mas assim, precisa muito da nossa parte também provocá-los, né? Trabalhar, criar conceitos e, logicamente, trazer para o nosso lado. E a gente está pensando nisso, a gente pretende fazer esses trabalhos justamente chamando os empresários para eventos, mostrar startups novas, mostrar o que é que tem de tecnologia. Algumas resistências vão existir, sim, mas eu tenho certeza que com persistência a gente consegue chegar lá. E está interagindo conosco é Carlos Henrique, da Tropazio e da Nissan, Carlos Henrique, mandando um abraço para Brito. Ele gostaria de sugerir uma ação da CDL. O que é que ele diz? Que empresas adotem pequenos atletas amadores. Temos muitos atletas e de natação, corrida, basquete, vôlei, que não têm o apoio que o futebol tem e acabam não seguindo. O esporte amador é muito inclusivo e educacional. Custo baixo, às vezes uma bolsa de meio salário ou já consegue manter. E não pesa na folha. Brito, o famoso Santilho. Brito, Santilho. O famoso Santilho, é isso? Santilho, Santilho, A gente sempre que se cumprimenta. E aí, Santilho, como é que vai, Santilho? Conto sempre Henrique na noite aí pedalando. Henrique, um abraço.
é uma pessoa fantástica, de uma cabeça, assim, um cara tem um pensamento rápido. E com certeza esse tipo de ações elas devem ser feitas. Eu não falo só no futebol não, né? Nós temos aí outras ações que precisam ser feitas ao longo do tempo. E essas ações elas têm uma importância porque de fato você enxergar que uma criança dessa ela consegue estar dentro de uma área de uma importância tão grande que é o futebol, que tira essas crianças, né, de, sei lá, de um mundo que a gente imagina que muitos podem estar e que acontecem muitas situações difíceis até para a família, principalmente o mundo das drogas. Isso tem importância muito grande, isso tem relevância. Eu enxergo como importante. E o que é que a gente precisa enquanto CDL? Conscientizar, né? Criar uma frente junto aos empresários, criar uma frente junto às empresas e, logicamente, começar a fomentar isso. Eu adorei a ideia e eu com certeza vou anotar isso e vou passar lá para toda a equipe, vou ver a melhor forma de a gente trabalhar isso. Inclusive, eu sugiro ao Henrique para nos ajudar, para participar também, né? A gente precisa muito do empresário nesse momento, participando ativamente da CDL. A CDL, ela tem muita coisa boa. A CDL, ela tem muito a nos entregar. E o que é que a gente precisa? Estar junto. Eu posso dizer, poxa, eu tenho uma vida corrida, agitada, mas eu estou lá porque eu entendo que eu posso melhorar e eu posso passar um pouco do meu conhecimento. É por isso que eu estou lá, porque eu poderia dizer, não, eu consigo fazer o meu trabalho, eu não preciso. Mas ao contrário, a gente precisa estar junto, precisa estar forte, porque quando a gente vai à busca de melhorias, eu tenho certeza que todos em conjunto, todos juntos, isso tem muito mais força e muito mais relevância. Tem um ouvinte que tem uma pergunta aí para o presidente da CDL, né, Fernando? Tem o Marcos Paulo da Santa Mônica, né, Ana? Entrou em contato aqui e ele pediu a sua opinião, Brito, sobre o aeroporto de Feira e se já não era tempo de Feira utilizar o aeroporto mais até para cargas, já que logisticamente falando, né, a posição da cidade favorece isso. Pois infelizmente eu não posso entrar muito na seara política, né? Eu me dou o direito de, enquanto CDL, né, a gente nunca pode falar em política, mas existe algo que isso é muito ruim para a nossa cidade, né? Essas questões das brigas partidárias, ela não consegue ajudar. E eu vejo que Feira, se a gente for olhar aí, ela perdeu muito, né? E eu não vou aqui tocar em assuntos, mas eu conversando ontem com um prefeito de uma cidade, e ele me falou uma coisa que eu já sabia, né? Ele falou, poxa, muitas indústrias poderiam estar em Feira de Santana. Muitas indústrias. Essa indústria está nessa cidade, né? E por algum motivo, né? Que aí a gente não vai discutir, mas eu digo que o aeroporto de Feira de Santana, ela tem, poxa, condição. Feira de Santana, olha o que está em torno de Feira de Santana. Essa questão de aviões para carga, isso tinha uma relevância muito grande, isso iria desafogar lá o aeroporto de Salvador, mas assim, o que nós estamos escutando é que já está terminando as últimas negociações, né, com os donos ali de terras e que estão sendo indenizados e que essa pista vai ser aumentada. O que eu escuto é que a um curto prazo, pelo menos, isso vai ser resolvido, né? Pelo menos vão melhorar aí, aumentar a cabeceira lá da pista, e é uma tendência de que a gente consiga ter voos, pelo menos voos maiores, né? Porque agora o de Salvador, se eu não estou enganado, acho que já foi cancelado, né? Feira Salvador. Foi cancelado, só tem de Recife. Pois é, mas é interessante, viu? Eu estava em viagem e aí eu tinha uma viagem que eu vou fazer até um desabafo aqui, eu fiquei até sem entender. Eu tinha uma viagem e já estava marcado, né, o retorno Recife e Salvador. Mas isso ia ser 14 horas, eu cheguei 6 horas em Recife, 6 da manhã, estava em uma viagem fora. E aí eu falei, poxa, tem um voo de 12 horas, então eu vou antecipar 2 horas e eu já vou chegar aqui em Feira de Santana, para mim seria perfeito, né? Então eu perguntei, falei, pô, fui lá no caixa, fui lá na Azul,
E aí fui comprar, né, para mim e minha esposa, esse voo. E aí, pasmem, o voo para Feira de Santana custou 4.800, custaria 4.800. Já esse mesmo destino para Salvador era 2.100, parece. Então veja que assim, fica inviável, né? Inviabiliza todo o negócio, né? Então, assim, a gente fica triste porque infelizmente a gente percebe que isso não consegue ir à frente. Mas vamos esperar que com certeza terá aí um aeroporto pelo menos maior, né? Juscelino, muito obrigado pela sua presença, desejamos sucesso a você, torcemos pelo sucesso de Feira de Santana, e você já é um empresário bem sucedido que pode levar essa sua experiência de vida e de trabalho para a CDL. E agradecendo, viu? E sucesso, e conte com o apoio, pelo menos nossos programas aqui, nossas emissoras, o rádio de um modo geral, como você falou, está ao lado do comércio, então, e você tenha uma atuação profícua à frente da CDL. E quem está mandando um abraço para você também é o doutor Luciano Muritiba, né, médico veterinário do bicho, mandando um forte abraço para você. Valeu, Luciano, um abraço. Estava com o Luciano sexta-feira. Luciano é um cara fantástico, inclusive a gente veio conversando sobre isso, né? Luciano é um cara de uma visão. E aí eu para encerrar, Dilson e Fernando e Ana Paula, eu digo o seguinte: dentro do meu segmento, dentro do meu negócio, o que eu fiz esse tempo todo foi tentar dar visibilidade à minha empresa, brigar pelo meu espaço, né? Ter uma referência em Feira de Santana e mostrar que Feira de Santana tem uma empresa boa, que faz um bom atendimento. Feira de Santana tem uma referência em uma farmácia que ela se preocupa com o consumidor. O que é que eu quero dizer com isso? Que os empresários de Feira de Santana, ele precisa estar cada vez mais unido, criar essa força enquanto empresários locais. Eu não admito que empresas de fora, que não tem participação em Feira de Santana, ela chega e às vezes faz um arraso gigante. Ontem eu conversando com o Roque, da São Roque, um abraço para Roque, nós conversávamos sobre isso. O que bom seria nós fazermos um trabalho, Roque entrando na farmácia comprando, isso em televisão, Brito entrando na São Roque comprando e fortalecendo, porque eu tenho certeza que Feira de Santana abraça os empresários de Feira de Santana, e cada vez mais precisamos estar unidos. Nosso comércio, ele é muito forte, os empresários de Feira de Santana é muito forte, mas assim, eu não admito que de repente uma empresa que venha, ela faz um trabalho ao qual muitos empresários, quando acorda, ele já percebe que tomou digamos assim, uma rasteira, porque às vezes ele não se planejou, às vezes ele não estava ali preparado para entender essas nuances de mudança, o que está acontecendo no mercado. Então, eu sempre falo, eu dou um exemplo do meu segmento, em que isso pode ser replicado para todos. E o que é que precisa? Se fortalecer. Poxa, se eu sei que eu vou receber um concorrente, eu preciso estar muito bem preparado, entender todas as nuances, tudo o que é que está acontecendo. Então, isso é um trabalho da CDL e esse também é a minha bandeira, o que o Roque falou ontem, a gente cada vez mais fortalecer essas empresas regionais, criar esse fortalecimento. Eu tenho certeza que nós temos aí muito trabalho para ser feito, mas esse trabalho só será feito se tiver a união, se tiver a participação de todos. Obrigado, agradeço pelo convite. E estamos aqui dispostos a conversar e, logicamente, aprender, entender e cada vez mais estar participando. Ok, obrigado. Juscelino Brito, que é o novo presidente da CDL de Feira de Santana.